é o Marketing à Mesa, o podcast da Running Digital, onde a gente traz quem está fazendo marketing, construindo marca de verdade. E a gente traz aqui a nossa cozinha aberta, aquilo que não está aparecendo nem em palestra, nem em post de rede social. É isso aí, Larissa. A gente acredita que marketing não é fast food, não precisa ser igual em todo lugar, não precisa ser mais do mesmo. É isso aí. Eu sou a Larissa, sou sócia e diretora de novos negócios na Running Digital, especialista em estratégia de posicionamento e integração de marketing e vendas. E eu sou o Josafat Arrode, CEO e diretor de operações da Running Digital, uma agência especialista em growth marketing autoral. No episódio de hoje, nós vamos falar do assunto mais quente do momento, que é a inteligência artificial, mas aplicada ao marketing. A gente vai trazer aqui o ângulo que você não viu ainda sobre IA, o futuro da IA e por que a IA não é mais aquele redator júnior que vai te ajudar no dia a dia e ela pode fazer muito mais, inclusive como você usa ela para construção de marca ou até para desconstrução de marca, né, Lari? É isso aí. Para começar, vamos apresentar nossa convidada de hoje. Vou ler o currículo dela aqui porque ela manja muito de IA, é uma das principais referências do Brasil. Cassiane Vilvert, muito bem-vinda, uma referência em inteligência artificial e marketing no Brasil, instrutora em cursos de IA e Product Marketing. É coautora do livro Gestão de Produtos Como Você Nunca Viu e tem no seu currículo marcas como Vtex, Meta com projetos de WhatsApp. Muito bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente falar sobre marketing, inteligência artificial e desconstruir um pouco desses mitos sobre IA e dar um pouco de mais direcionamento para essa conversa de como a IA está fazendo a diferença aí no marketing. Então, estou muito contente de estar aqui Muito com bom. vocês. Vamos brindar então, antes de começar o episódio. Saúde! Sucesso! Muito bom. Cássia, então vamos começar. A primeira coisa que eu quero te perguntar é se você consegue lembrar dentro da sua carreira quando que esse uso da inteligência artificial explodiu sua cabeça, assim? Quando foi a virada de chave dentro do marketing? Muito bom, ótima pergunta. Eu me considero muito early adopter. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de experimentar tudo que sai de novo para ver como usar. E eu lembro que no início, quando eu comecei a experimentar inteligência artificial para marketing, eu estava um pouco cética, confesso. Eu estava assim, mas eu preciso mais revisar do que ganhar tempo. A coisa ainda estava muito incipiente, muito no período de teste, né? Mas teve um dia em que eu estava no trabalho e eu fui, assim, usando sem muito planejamento. Eu estava usando para experimentação. Uhum. E aí teve um dia em que eu estava num trabalho e eu me deparei comigo rodando 7 conversas com IAs diferentes, com ferramentas diferentes que eu estava testando. Não sobre o mesmo assunto, mas sobre assuntos diferentes para depois consolidar num plano. E aí eu percebi que eu não estava usando ela para fazer coisas por mim, eu estava usando ela para debater ideias, até mesmo antes de levar para um líder de vendas, para o meu CMO, para o meu diretor. Então, eu estava usando ela para, digamos assim, achar meus pontos cegos antes mesmo de levar para alguém para construir a ideia. E eu achei isso muito legal quando eu tive esse estalo, porque muitas vezes a gente quer trazer a IA para fazer alguma coisa por nós. Então, escreve um texto aí por mim, ou enfim, cria uma imagem por mim. Mas na verdade eu acredito que tem um valor nela, e foi quando eu tive essa sacada, que eu não quero que ela faça coisas por mim, eu quero que ela enriqueça a estratégia que eu tô montando, ou o trabalho que eu tô fazendo. Tudo bem se ela automatizar uma coisa ou outra, também é bom, Uhum. né? Ganho tempo. Mas essa foi a minha maior sacada, quando eu percebi que eu tava usando quase como um time distribuído, sabe, para criticar as minhas ideias, para me dar opinião, para buscar informação de mercado que antes eu levava, sei lá, uma tarde pesquisando. E aí isso realmente deu um clique assim de que, nossa, isso vai ser muito poderoso para eu usar e não para me substituir, que eu acho que é uma retórica que estava vindo muito do mercado. Uhum. Boa. Cássio, bom, você é early adopter. A gente teve aí na IA o momento do chat, conversar. Acredito que nem todo mundo teve essa perspicácia de já usar para debater, Uhum. mas as pessoas começaram com o chat, depois a gente já teve as automações, os agentes, e hoje a gente está falando que no marketing, a IA, inclusive, sendo um papel importante nessa construção de marca. E aí, então, chat, agentes autônomos e agora, inclusive, falando de tomada de decisão em marca. Como é que você vê o papel da IA hoje no marketing? Ela realmente está nesse lugar? Eu brigo comigo mesma com a minha opinião, confesso. Tem 10 anos que eu atuo em marketing e eu vi todas essas transformações, desde quando o inbound marketing, vocês lembram? Sim. Automação de marketing, automação de e-mail, estava surgindo no nosso mercado como uma coisa incrível, até a fórmula de lançamento, depois o growth e aí agora a IA generativa.
Então, apesar de eu sempre ir muito para essas tendências novas, eu sempre vou um pezinho meio cética. Eu acredito que tem muito potencial dela apoiar as pessoas nesse processo criativo. Quando eu estou falando de marca, eu posso fazer brainstorming, eu posso testar vários posicionamentos, criar muitas propostas de valor diferente, dependendo do produto ou da campanha que eu estou lançando. Mas eu sou muito cética, por exemplo, a personas sintéticas. Eu acho que para validar, para você realmente saber se a sua marca está ressoando com a pessoa, se o seu posicionamento está ressoando com a sua audiência, você precisa levar isso para pessoas reais, que no fim hoje é para quem a gente ainda está vendendo. Eu acredito que vai ter uma era em que a gente tem agentes de IA conversando e comprando com agentes de IA, né? Então, por exemplo, eu tenho um personal shopper ou algo assim que busca para mim coisas em sites. E aí lá tem uma IAzinha que ajuda a recomendar as melhores peças, as melhores roupas. Mas eu acho que isso é o futuro. Hoje a gente ainda está nesse momento de transição em que a marca, acredito que para a geração de ideias, inteligência artificial é muito boa, para acelerar um pouco a execução também, principalmente reporte, documentação, essa parte mais do contexto, mas a criação, o criativo da marca e proposta de valor, a gente ainda precisa levar para a rua com pessoas reais. Sou muito defensora dessa pauta. Você falou um termo bem legal no briefing antes, que é sobre você entendeu em algum momento que a IA não era seu redator júnior para ajudar Uhum. você a fazer mais e mais rápido. Então, você já deu aqui mas queria que você desenvolvesse um pouquinho mais sobre isso, né? Que muita gente colocou a IA como redator júnior dela. Muito bom. Tem até uma fala que no início dessa revolução de IA estava aparecendo muito por aí, que é para pensar na inteligência artificial como seu estagiário, que ela é muito motivada, ela tem energia infinita, vamos dizer assim, mas ela precisa de muita orientação, de muito feedback, algo que você dá às vezes diretamente para um estagiário, você vai dar uma revisadinha, você não vai já direto colocar todo o seu budget de mídia naquilo ali, por exemplo. Então, eu gosto dessa frase, mas eu comecei a pensar para além disso, não só para ela gerar mais opções de coisas, então mais opções de copy, mais opções de imagem, mais, porque isso seria meio que automatizar, digamos assim, um redator júnior ou um profissional de qualquer senioridade, né? Eu não quero que ela gere mais, eu quero que ela me ajude a gerar a coisa certa. Então, o melhor anúncio, o melhor copy, a melhor imagem ou a melhor definição de posicionamento para audiência. Eu gosto mais de pensar nela como algo que vai me ajudar a analisar grandes volumes de dado, grandes volumes de feedback de cliente, grandes volumes de comentário em mídias sociais, para daí depois fazer esse resumo, né? Fazer essa concentração do que é importante para as pessoas, para a audiência e me ajudar a fazer algo melhor. E não necessariamente eu vou gerar, porque eu recebi 10 feedbacks, 10 tipos de conteúdo diferente, que isso pode gerar uma diluição da minha marca, pode gerar uma perda de valor do meu produto. Então, eu gosto de pensar nela assim, não em times agênticos, né? Tem Sim. muitas pessoas falando disso, né? Não em times que só aumentam o quanto a gente vai entregar de coisas feitas por IA, mas sim como entregar melhor, usando ela como uma ferramenta, uma infraestrutura. Muito bom. Perfeito. E, Cassi, você participou da evolução, né? Você trouxe o inbound aqui, você falou do início da IA no marketing. Você consegue olhar hoje sobre como diferentes empresas em diferentes segmentos estão usando inteligência artificial? O que que foi uma virada de chave para você, né? Ao longo do tempo, sobre como você usa hoje? E tem algum case, algo que você tenha visto no mercado que está despontando e algo que você diria para as empresas, talvez, né? Parem de usar a inteligência artificial dessa forma, né? Comecem a usar de um outro jeito. Muito legal essa pergunta. Eu vou dividir a resposta em Sim. 2 blocos. Acho até que eu fiz mais de uma pergunta na mesma pergunta, né? Não, mas é ótimo esse tópico porque ele rende muito, né? Mas a primeira vez que o estalo de inteligência artificial para mim também eu entendi como estava mudando não só o jeito como eu trabalho, como eu contei Uhum. para vocês, mas estava mudando o mercado de trabalho, foi porque quem já vem da ciência da computação, quem já vem mais da tecnologia e do software, sabe que inteligência artificial não é uma coisa nova, ela já existe há muito tempo. É que antes ela estava no ambiente mais acadêmico, no ambiente mais restrito, e ela era mais preditiva, era análise de números e de dados para fazer modelos matemáticos e mais predições. Quando a gente teve essa grande disrupção no mercado com a IA generativa, é porque ela conseguiu pegar todo esse volume de predição, de dados, de linguagem e começar a criar, gerar coisas a partir do que ela já tinha de
de teoria, né, de input, de contexto. Eu gosto muito de falar que a IA ela é generativa e não criativa. Criação ainda depende da gente. Adorei isso. Adorei. Ainda depende das pessoas. Ela vai gerar em cima da média de tudo que ela tem de contexto. E aí, o resultado ele pode ser muito mediano se você confia só no que a IA está entregando e você não traz realmente o olhar humano, o olhar estratégico para realmente criar algo a partir daquilo que foi gerado, entende? Dá até meio que para brincar assim com as palavras. Então, quando eu percebi isso, para mim já foi um estalo, né, de como a IA estava mudando o mercado. Poxa, ela saiu desse ambiente que antes era só de tech e antes era só formal acadêmico para chegar numa interface de chat, em que você consegue conversar. E ele não só é um chat que pega uma resposta da base de conhecimento e te envia. Ele realmente tem um processamento de contexto, ele tem uma geração de resposta que eu e você podemos perguntar a mesma coisa, mas as respostas podem ser levemente diferentes, porque elas podem ser personalizadas para nós. Então, essa hiperpersonalização também é uma tendência assim que eu estou antecipando. Para as empresas, o que, que eu pararia, né, de usar a inteligência artificial? Acredito que a geração de imagem ela é muito interessante. O mercado todo ficou muito impressionado com os modelos de IA que geram imagens. A gente teve trends por aí de novela das frutas, de vídeos explicativos, enfim, estourou em várias mídias sociais. Mas eu acredito que para as marcas que querem jogar sério com IA, elas precisam ter esse cuidado que ele ainda é um pouco estético. Porque quando você gera algo com IA por uma marca e um usuário final gera alguma coisa também com IA, essas duas coisas podem se confundir, então você pode perder em autoridade de marca. Se a forma como você está apresentando visualmente está muito igual a tudo que está sendo falado, você acaba gerando só mais ruído, em vez de gerar diferenciação, que é muitas vezes o que a gente quer com uma marca. Outra coisa que eu diria para as marcas terem cuidado quando usando inteligência artificial é ainda prestar atenção um pouquinho naquele ponto um pouco mais ético, né? Então, assim, faz sentido. Teve um caso, por exemplo, de uma marca que eu vi por aí na internet, eles criaram um banco de imagem de IA. Legal que agilizou o marketing, mas, poxa, será que não era melhor ter uma representatividade de pessoas mesmo? Para um shooting que você faz uma vez, se depois você vai colocar isso no outdoor ou não? O quão ético essas imagens são em comparação com o mercado de pessoas, modelos de campanha, enfim. Então, gerou todo um debate. Né? E aí eu acho que isso tem que ter um pouco de cuidado. Nem sempre vai ser a coisa mais legal do mundo você dizer que fez algo com IA. Você pode economizar, mas ao mesmo tempo que isso vaza, que é IA, pode ter problema de reputação, e aí... Eu quero entrar um pouco Exato. nessa seara. A gente tem... Eu quero falar muito sobre diferenciação, e que você já trouxe isso, né? E na agência, a gente tem falado muito com as marcas, né? À medida que a IA é capaz de fazer ali uma copy razoável, mediana, boa, todo mundo fica nessa média, né? E aí, a partir desse momento, como é que eu me diferencio? Como é que eu crio uma narrativa autêntica? Como é que eu sou diferente? Como é que eu trago uma história que a pessoa não viu em lugar nenhum? E aí isso tem sido um desafio para a gente e tem sido um desafio também conscientizar as marcas que ou você está nesse lugar ou você está fadado a ser só mais um e a não construir marca, não aumentar seu share de mercado. Eu tenho alguns dados aqui, tem alguns dados bem recentes aqui, eu tô uma colinha, dessa pesquisa falando que 54% dos americanos já experimentaram a AI fatigue, né? A fatiga de IA. Conteúdo de IA sofre penalidade de 20 a 35% em engajamento e 82% dos consumidores americanos estão preocupados com o impacto social da IA. Então, como a gente falou no início, é o assunto quente do momento. A gente vê que as marcas ainda estão aprendendo a lidar com a IA, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê a IA ajudando muito com análise de dados, otimizações de campanhas e etc. Então, a sua recomendação hoje, uma marca que ela quer se preservar, que ela não quer colocar o risco reputacional dela em jogo, né? Ter a reputação dela colocada em jogo. É realmente ser mais cautelosa, é fazer essa divisão que você falou, ou você também vê a IA assumindo a criação em alguns momentos, desde que ela seja invisível, porque tem um dilema ético, mas também tem o prático, né? Isso. Eu sou mais contra, vamos colocar assim, você pegar algo que saiu direto ali do Nano Banana, que é a IA do Gemini, né, que faz as imagens, ou você pegar algo que saiu direto do GPT e já colocar na rua como algo meio pronto. Isso é o que me pega um pouco mais. Agora, para o seu processo criativo, vamos supor, você quer passar um briefing para uma agência. E aí, às vezes, a gente precisava de 3 páginas e 1 hora e meia para poder explicar a nossa visão.
para criar um storyboard era uma coisa super demorada. Hoje a IA pode acelerar esses processos, então eu gosto muito mais de pensar nela não em como eu vou colocar ela direto no meu produto final de marketing, no meu criativo, na minha imagem, no meu vídeo, mas sim como é que ela acelera o meu processo. Fazer um briefing com o IA quando eu já tenho um bom contexto pode ser super legal. Fazer um storyboard com o IA para depois trazer para fazer uma criação de vídeo também pode ser super legal. A gente consegue o melhor dos dois mundos, que é utilizar a inteligência artificial para acelerar processo, cortar caminho, mas também ainda trazer não só a valorização desses profissionais criativos do nosso mercado, que isso é uma coisa super legal, como também ainda esse viés que ele é humano, esse olhar que é realmente de entender a marca, entender a nuance que a inteligência artificial ainda não tem. Então, acredito que a IA ela pode acelerar, sim, muitos processos criativos, mas não necessariamente se você está colocando mais 10 vídeos na rua, ou mais 10 copies, ou mais 10 e-mails automatizados na rua, quer dizer que você está fazendo isso melhor. Não necessariamente. Às vezes você só está gerando mais ruído. Porque eu questiono muito isso, né? Se todo mundo está criando na base das mesmas ferramentas, os mesmos modelos de IA, com mais ou menos o mesmo prompt, que a gente baixa lá no LinkedIn e no Instagram, um pack de 10 prompts para marketing. É muito provável que o resultado vai sair muito parecido. Então, como é que você consegue se diferenciar, que é esse ponto que você trouxe, né? O que o mercado como um todo não tem, ou a inteligência artificial só não tem? Ela não tem o seu contexto, ela não tem a sua visão estratégica, muitas vezes, ela não tem o seu contato direto com os clientes, então acho que o feedback que você recebe, comentários, ela não necessariamente tem todo esse amplo conhecimento. E ela só vai ficar boa, o resultado só vai ser bom se você consegue colocar isso para ela, se você quiser, é claro, né? Então também costumo dizer muito que a inteligência artificial, o que ela entrega, é tão bom quanto o pedido que a gente faz para ela. E para a gente poder fazer um bom pedido, ela precisa ter um bom contexto e a gente precisa ter um bom direcionamento estratégico. Muito bom. Não é a mesma coisa que encaminhar um e-mail e dizer, faz um copy disso. Ela até pode fazer, mas é claro que você não vai gostar do resultado, né? Sim. Então, até às vezes o jeito como a gente pede para as pessoas é bem mais vago do que o jeito como a gente pede para IA com ela. A gente tem que ser bem mais específico. Muito bom. Até eu vou puxar um gancho de algo dos bastidores, né? Que a gente conversou e a gente recentemente também esteve no Web Summit, no Rio, e a gente viu um dado lá, eu posso colocar aqui na descrição depois, sobre o que que de fato representa a IA no sucesso de uma estratégia. Que antes dela a gente tem um bom processo, a gente tem boas pessoas dando a condução para a inteligência artificial para que a gente chegue no objetivo. E bate muito com o que tu trouxe sobre a capacidade da IA não ser criativa, mas generativa. E também você falou nos bastidores, né? Você trouxe pra gente um pouco da sua visão, dizendo essa preocupação das pessoas em a IA substituir as pessoas, você disse, né? A inteligência artificial não vai substituir as pessoas, não vai substituir um marketing, mas ela vai expor a mediocridade dele, se esse for o caso. Então, eu queria ouvir um pouco de ti que tá mergulhada, né? Tá com a mão na massa, tá dentro do mercado, sobre que tipo de adequação as empresas estão tendo que fazer nos seus processos, no tipo de colaborador que elas estão trazendo para dentro do negócio, para que de fato a inteligência artificial represente o sucesso de uma estratégia. Muito boa essa pergunta, inclusive que recentemente eu fiz e até escrevi na minha newsletter sobre como manter relevância nessa era da IA, né? Não só os marqueteiros, várias outras profissões ficam muito preocupadas com se a IA vai substituí-los ou não. Acredito que esse não é o ponto. A gente não vai perder o emprego necessariamente agora, no curto prazo, para a IA, mas talvez a gente perca para alguém que sabe usar melhor do que nós. Então, a primeira coisa que eu falo para os marqueteiros, e aí eu sou jornalista de formação, se vocês acreditam, mas hoje trabalho com inteligência artificial dentro de um terminal, né? Eu acho que é tirar um pouco desse medo e abraçar mais a tecnologia. Vai lá, vai experimentar. Você não vai botar na rua, você não vai botar todo o seu orçamento de marketing em algo que foi gerado por IA, mas vai criar, aprender experimentando. Acho que essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa, que não é uma adequação profissional individual, mas eu acho que é das organizações, é que normalmente muitas coisas que a gente relevava no marketing, que é, por exemplo, a documentação da marca, ter, né, uma central de branding bem feita, ter uma comunicação e uma central onde você tem o tom de voz, os do's and don'ts, ter acesso aos dados, tudo isso era muito assim, quando der a gente faz, ou quando der a gente termina, posicionamento, quando der a gente revê. Eu acredito que tudo isso passa a ter mais relevância nessa era da inteligência artificial, porque se ela trabalha por contexto,
em cima do prompt que você dá, como é que você vai pedir para ela fazer uma campanha que tem a ver com a sua marca se você não tem um bom guia de marca? Como é que ela vai saber o que é a sua marca? Ela pode inferir, mas se você não tem esse direcionamento compartilhado como empresa, ela não vai acertar. Então, assim, o que antes a gente relevava nas empresas, que era, depois eu faço a tal base de conhecimento ou a documentação do meu trabalho, agora é mais importante. Porque se você quer automatizar alguma coisa, você precisa que isso esteja bem documentado para você ter de onde partir. Né? Então, acredito que tem dois lados disso. Um é, eu posso automatizar no marketing, no branding, no processo criativo, coisas em que eu crio base de contexto e aí eu ganho velocidade. Mas eu também gosto de pensar na IA, e aí essa é uma provocação, vocês falaram para trazer provocação, né? De utilizar a inteligência artificial não para fazer mais o que eu já faço, ou não só para fazer mais rápido o que eu já faço, mas o que eu não conseguia fazer antes, que agora eu consigo, sabe? Eu acho que esse é um pensamento que as marcas que vão sair na frente estão pensando. Não é, como é que eu faço mais do mesmo do que eu já fazia e só otimizo o custo, mas sim, o que eu não conseguia fazer antes e agora isso me desbloqueia. Eu queria puxar daí Muito porque bom. a gente veio há pouco do Web Summit e a gente ouviu muito sobre AI lá, é o assunto, 99% das palestras eram sobre isso. E a gente estava debatendo muito, né? Eu, Larissa, o time que estava lá assistindo, sobre algumas conclusões que a gente tirou. E uma coisa que ficou muito clara no Web Summit era que quando surgiu as primeiras IAs e a promessa dos agentes era tipo, primeiro, todo mundo vai perder o emprego, estamos aqui ainda, a taxa de desemprego nunca esteve tão baixa no Brasil e Estados Unidos. Então, por enquanto, ainda não, né? Não sabemos do futuro. Então, mas a gente percebeu que, falando da cadeira do marketing, que antes a gente tinha um papel muito operacional, preenche planilha, fica escrevendo briefing, uma série de tarefas bem operacionais, que hoje a IA está realmente automatizando isso. Subir uma campanha, preencher uma planilha, fazer uma série de checagens no dia a dia que a gente tem que fazer, dependendo da sua cadeira. Mas, ao mesmo tempo, esse tempo de sobra, não, a gente não está indo para o parque, não está indo para a praia, né, surprise, a gente, na verdade, está tendo que trabalhar do mesmo jeito. Só que aí, a gente está vendo que as marcas estão pedindo aos seus times, às agências, que é o nosso caso, entregas muito mais robustas. O que você falou muito bem antes. Se antes eu não podia pegar ali 1000 comentários e analisar, porque eu não tinha tempo, agora eu pego esses 1000 comentários, jogo na IA e faço uma análise. Ou seja, eu vou cada vez mais para um papel mais estratégico, e significa um trabalho mais estratégico, mais robusto, mais complexo, também mais cansativo, eu diria. Então, no final, a gente viu, não, a IA não, infelizmente, não vai nos liberar mais tempo no sentido de vou trabalhar menos horas. Como é que você vê isso? Isso já é uma realidade para você? Sente que o seu trabalho tá mais complexo, tá mais estratégico, porque aquele operacional tá tendo que tirar da frente? Eu acredito que sim, tá mais complexo, também porque com a inteligência artificial acontece uma coisa que todo mundo é meio designer, todo mundo é meio marqueteiro. Então, se antes o processo era, eu vou escrever um briefing, e aí eu vou passar para a agência, ela vai fazer para mim uma prova, e aí eu vou aprovar para ver se vai ou não, eu já chego com a agência meio com uma prova, sabe? Ou então dentro, nas áreas internas mesmo. Eu trabalho, por exemplo, com produtos digitais, né? Antes uma área poderia dizer que teve uma ideia de produto, a pessoa de produto ia avaliar se aquilo fazia sentido no software, alguém de design ia desenhar aquela interface. Hoje, com a inteligência artificial, as ferramentas que a gente tem, eu coloco um prompt, eu crio uma interface ali, navegável já. Então, as linhas de cargos que a gente conhece, elas estão muito mais borradas, elas estão muito mais tênues. E aí, isso dá complexidade, porque sim, a gente pode fazer tudo com a inteligência artificial. Mas vale a pena fazer tudo? Eu costumo falar também que fazer marketing, fazer software nunca foi tão fácil. Mas ainda assim, está muito difícil saber qual que é a coisa certa a fazer. Está todo mundo fazendo a mesma coisa, está todo mundo criando protótipos iguais. Então eu acredito que mudou a complexidade porque a gente ainda está entendendo como trabalhar com essa ferramenta que é muito poderosa. E aí, assim, você imagina numa empresa grande ou num time de marketing grande, tem uma oportunidade, todo mundo faz a mesma landing page e começa a colocar as coisas na rua sem muita organização, sem muita gestão, sem muita visão estratégica. Isso pode causar bastante ruído. Se você começa a analisar dados, e por um lado a inteligência artificial é legal, que ela permite a gente analisar grandes volumes de dado, né, muito rapidamente. Mas imagina, todo mundo tem acesso ao dado do pipeline de venda ou ao dado do uso do produto. Baixa lá e faz um prompt e sai com uma conclusão
que trouxe algum viés, enquanto a pessoa de produto ou a pessoa de dados faz o prompt, mas na verdade viu que tinha ali, sei lá, algum desafio, alguma nuance que teria que ver, sabe? Então o resultado não é bem aquele. Você começa a gerar ruído por gerar as coisas muito rápido, sem direcionamento. Então, para mim, o maior desafio, inclusive para quem está liderando agências e times de marketing, não é só dar a ferramenta para as pessoas aprenderem, e sim ainda dar essa visão estratégica que faz todo mundo aprender para o mesmo lado. Então tá, a gente vai usar a inteligência artificial, mas a gente vai usar a inteligência artificial porque a gente vai para lá ou para cá. Sabe? Isso tá cada vez mais relevante. Eu converso com pessoas do mercado e é meio unânime, assim. Muito bom. E, nossa, muito bom de te ouvir, né? Porque até falando, né, Josa, com o nosso time, a gente tem cada vez mais falado sobre a importância deles estimularem o repertório deles, né? Uhum. De consumir de outras fontes Senso para de crítico. ter senso crítico, de poder criar, para que consigam dar bom direcionamento, né? A gente fala para o time, né? Estejam cada vez mais na cadeira estratégica, na cadeira criativa, né? Usem a inteligência artificial para se tornar não máquinas, mas super-humanos. Uhum. E você falou nos bastidores, a gente está trazendo aqui um pouco, porque a gente acaba conversando antes com os convidados, né? Sobre o papel da curadoria, né? Sobre o valor do humano estar cada vez mais na curadoria. Sim. Como é que a gente pode traduzir isso, né? Como não mais consumir só conteúdo de IA para usar IA? De que fontes a gente deve beber? O que que você está fazendo no seu dia a dia? O que você vê as pessoas que você admira fazendo também para se tornarem mais criativas, terem mais senso crítico? Muito bom. Essa pergunta de 1 milhão de reais, assim, eu tenho algumas dicas, mas eu acredito que as pessoas também vão ter jeitos, formas diferentes, né? Primeiro que eu acredito que o marketing, no geral, falar dessa disciplina de uma forma ampla, sempre foi pedido para ser estratégico, sabe? Desde que eu comecei, as pessoas, não, o marketing precisa ser mais estratégico, menos operacional. Eu acho que agora a inteligência artificial, ela só meio que acelerou e deixou, assim, impossível de a gente não mudar. A gente vai ter que mudar para continuar acompanhando. Então, antecipou cada vez mais essa tendência, esse pedido que já era do marketing, de ser estratégico, de olhar para resultado e de ter esse olhar, principalmente os profissionais criativos, né? O que eu gosto de fazer, apesar de usar muito inteligência artificial, e eu amo essa palavra, repertório, eu acho que é muito bom, porque repertório não é só consumir das mesmas fontes que a gente já consome. Eu gosto de expandir repertório e aí tem a ver com, por exemplo, se eu trabalho com serviços financeiros. Legal, vou aprender e consumir muito dessa minha indústria, mas o que outras verticais de negócio, outras indústrias estão fazendo? O que sei lá, o CPG está fazendo, né? Enfim, e-commerce está fazendo? Como é que eu posso aprender? Eu acho que a gente, como profissional criativo e profissional de marketing, não ficar restrito só à nossa cadeira ou à nossa indústria é muito bom, porque a gente pode pegar uma ideia de outra indústria, de outra cadeira, e tentar testar, trazer para dentro do nosso dia a dia, utilizando muito também de growth, que eu sei que vocês trabalham muito com isso, essa mentalidade de experimentação, de teste, colher o dado e ver se deu certo ou não. Então, para expandir repertório, eu gosto de olhar para coisas que não são só o que eu tenho que fazer, não são só o meu cargo, não são só a minha indústria. E eu também acredito que para alimentar profissional criativo, a gente precisa estar na rua com o cliente, estar ouvindo o que eles estão falando, como eles estão falando. Às vezes a gente passa horas em salas criando posicionamento, mensagem para trazer para uma campanha, enquanto 60, 15 minutos com o seu cliente, você vê que na verdade ele chama de uma forma diferente, o problema que ele acha que resolve é outro, ou o valor principal que ele vê não é o que você colocou como hero ali da campanha. Então acho que é isso, olhar para outras verticais e também olhar para como seu cliente está usando, porque no final você está criando para ele, né? Precisa ressoar com essa pessoa. Muito legal isso que a Cássia está trazendo, porque no episódio anterior a gente teve aqui o Rafael da Wikiara, ele trabalha com pesquisa, e ele falou sobre isso. Qual foi a última vez que você que é diretor, CMO, conversou com o seu cliente? Foi no saque, ouviu o que as pessoas estão falando. Conversou mesmo. Parou para falar, não só pegou um relatório e leu um relatório. Isso é muito importante, a gente sabe o valor disso. O nosso podcast hoje é como a gente vai usar a IA no marketing, mas sem perder a alma da marca, né? E aí eu quero entrar num campo aqui bem de reflexão mesmo, de uma reflexão que é a seguinte. Se eu começo a usar a IA,
as marcas, né, de maneira insana para otimizar. Falando de produtividade, mas vamos falar de campanha, conteúdo, a nossa entrega mais, que as pessoas mais veem, né? Eu otimizo campanha, otimizo criativo, otimizo copy, e eu vou colocando a IA para tomar essas decisões por mim. Eu tô na cadeia, delego para a IA essas decisões. Uhum. Qual é o risco de, em algum momento, a IA otimizou tanto que a minha marca desapareceu? Ela não existe mais porque a IA ela vai olhar para performance puramente. Ela não olha para nuance, ela não tem história, ela não tem dores. Então vamos entrar nesse papo mais filosófico de esse risco que a gente está correndo, eu acho, para algumas marcas, se ela deixar na mão da IA todo esse processo, né? Sim, eu acho que o risco é grande e eu gosto muito dessa pergunta, dessa reflexão, porque ela é voltada para otimizar sempre as coisas e também ela é meio programada para nunca discordar da gente. Então eu falei para vocês, né? Eu tô usando ele para bater minhas ideias, para ser crítico comigo, para uma parte do meu trabalho, mas depois eu vou voltar a falar com as pessoas. E aí eu acredito que isso é importante para a marca, porque mesmo que você não deixe só na mão de uma otimização automática, que você converse sobre a sua marca com uma IA, uma coisa assim, você precisa estar atento, ela vai estar programada para conversar com você, para concordar com você. E às vezes as melhores marcas são as que conseguem desafiar o status quo, trazer um pouco de, como chama? Trazer um pouco de contradição na própria marca, trazer aquela nuance do não dito, tem até muito a ver com como a gente faz representação, signo, significado, significante, tem até um pouco de coisa de semiótica, você pode ir até um pouco para essa coisa mais acadêmica, que eu acredito que a IA ainda não chegou lá. De novo, ela vai fazer uma soma de tudo que ela já viu e entregar a coisa mediana. Se você quer ser uma marca que se destaca, você ainda precisa trazer isso de volta para alguma parte do seu marketing. Às vezes não precisa ser todas as suas campanhas. Vamos também otimizar, vamos olhar para growth, vamos olhar para lucro, para receita. Mas talvez ainda valha a pena você guardar uma parte do seu orçamento para fazer uma coisa que ela é mais experimental. Não no sentido de você estar experimentando com o IA, mas assim, algo que ele é mais corajoso na sua marca, sabe? Algo que vai atrair mais a atenção das pessoas porque não é esperado. É isso, a inteligência artificial, ela é generativa e ela trabalha muito com a próxima coisa, predição, a próxima coisa mais óbvia de criação. E as melhores marcas, às vezes, elas são não óbvias. Então, acho que aí mora muito o segredo de você pensar, ok, a IA me deu o mais otimizado, o mais óbvio. Como é que eu torço isso um pouco para trazer um diferencial, sabe? Se todos os meus concorrentes estão meio que fazendo isso também, e eu preciso me destacar. Às vezes você precisa abrir mão um pouco da otimização para ganhar lá na frente em posicionamento, em share de mercado, em brand equity, em awareness, né? Então a IA para otimizar fundo do funil eu amo. Mas às vezes num topo de funil, vamos chamar assim, você precisa ser um pouco mais descolado, criativo. E aí pode até trazer IA para criar, por exemplo, um roteiro, mas vamos trabalhar com creators, vamos trabalhar com influenciador, vamos trabalhar uma campanha que fala mais de motivação, de valor, uma coisa mais aspiracional. Você não vai criar tudo com IA, né? Mas você pode usá-la no processo. Sim. Eu acho que uma coisa que a gente pode concordar é que IA geralmente uma média, porque ela vai olhar o passado e criar uma média do que seria algo balizador, mas a genialidade nunca tá na média, né? Uhum. Você Exatamente. nunca do que a gente tem hoje, 2026, a IA não é capaz de criar algo genial, porque justamente ela é a média, né? Exato. Então, por hora, está incumbido a nós humanos fazer campanhas geniais, coisas incríveis, e eu acho que Exato. geralmente as marcas mais icônicas, geralmente em algum momento elas não foram óbvias. E aí entra a importância do que a gente acabou de falar, que é o repertório. Porque se você não tem repertório, como é que você vai conseguir fazer um julgamento se aquilo é corajoso, se aquilo é criativo, se aquilo foge do óbvio? Se você também está só consumindo coisas ali geradas por IA do mesmo repertório ou da mesma indústria. Então, também por isso que repertório é muito importante. Quando você aumenta seu repertório, você vê coisas diferentes, fica mais criativo. E aí você consegue julgar melhor, tendo esse conhecimento, o que a IA está te entregando ou não, e poder fazer essa curadoria, que também foi uma palavrinha que a gente falou aqui, né? De realmente, de tudo que é produzido, o que vale a pena eu investir para mostrar para o meu cliente, para o meu usuário, para a audiência que eu quero atingir. Também acho muito importante pensar nisso, nós, enquanto profissionais criativos e de marketing, porque a gente vive na economia da atenção, né? Então, as marcas não estão mais competindo entre elas. Por exemplo,
um e-commerce não está competindo com outra marca de e-commerce. Ele está competindo com redes sociais, vídeo de dancinha, ligação da família, sticker do grupo, trabalho, a nossa Marketing à atenção. mesa. Marketing à mesa, nosso podcast. A gente aqui não está competindo com outro podcast. A gente está competindo com as outras 78 abas Uhum. que o nosso ouvinte tem aberto, ou com o vídeo que ele acabou de ver no feed. Então, como é que a gente entende essa economia da atenção e entende esses momentos de quando a gente vai chamar a atenção do nosso cliente para entregar para ele algo de valor e não uma coisa meio de pasteurizada, sabe? Sintética. Imagina. E onde que você realmente percebe que o consumidor tá sensível ao uso de IA, né? Onde que realmente está impactando na reputação das marcas, né? Porque tem conteúdo, tem imagem, tem estratégia, tem agilidade, a IA tem diferentes papéis hoje, né, dentro da jornada. Onde é que o consumidor, você vê que aqui ele tá sensível? Ele sente que não confio nessa marca por causa da inteligência artificial, né? Eu acredito que a geração de imagem, vocês vão ver que eu pego no pé da geração de imagem, mas é porque o Brasil também, principalmente se a gente está trabalhando aqui no mercado nacional, né? É um país muito alto em fraude, em fake news. Então, se a sua marca faz coisas que são muito caricatas de IA e você usa isso como estratégia base para o seu marketing, você está alinhando na percepção do seu consumidor, você mesmo com todas essas outras imagens que são geradas. Isso às vezes não inspira confiança, isso às vezes não vai gerar conversão, mesmo que você gere muito rápido. Vou perguntar para vocês: vocês entram no app para pedir comida e vocês veem um cardápio gerado por IA, vocês compram? Pra mim, eu acho que torna invisível. Invisível. Sabe aquele banner que tá no site notícia, que tá ali, você tá vendo, mas você não tá vendo? Você ignorou automaticamente, entra nessa caixinha. Exato. Então a geração de imagem, acredito que mora por aí. Ou você não inspira confiança, ou fica invisível. Já passo reto, porque aquilo eu já sei que não é o que eu estou procurando. Então, nesse sentido, eu acho que os consumidores estão ficando cada vez mais sensíveis. E aí, numa parte que ela não é de atração do marketing, mas eu acredito que ela é uma parte importante ainda para consistência de marca e para construir marcas muito amadas, que é no pós-venda, no pós-serviço. Gente, quando você tem um problema que você quer resolver e você vai falar com uma inteligência artificial que está em loop, que não foi bem construído o fluxo da jornada, que não tá boa a base de conhecimento de contexto que ela está alimentada para te responder, as pessoas detestam. Existe um estudo, depois eu posso mandar para vocês, a gente coloca aqui na legenda, que fala que as pessoas estão mais abertas a comprar com assistência de inteligência artificial. Isso é ótimo. Mas o mesmo estudo reporta que as pessoas apresentam maior frustração na marca se o atendimento de inteligência artificial não é bom. Então, assim, tudo bem até você me atender e não resolver o meu problema quando eu tô falando com um humano, poxa, que saco. Mas assim, se é uma inteligência artificial que tá me atendendo e não me atendeu bem, eu vou falar muito pior daquela marca. A minha satisfação com aquela marca cai muito mais. Então, acho que isso também tá deixando os consumidores bem sensíveis. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que quando vai resolver um problema de pós-venda, eu já entro no chat e escrevo atendente. Quero falar com o humano, eu tenho Quero salvo falar com também o já. humano. Nossa, é. E tem umas IAs que são boas, mas tem algumas que olha, e aí é o problema da marca colocar no mercado uma coisa que não tá boa, não tá rodando Sim. bem. E aí, assim, é sofrível. Não, e aí pode até virar um pouco de meme. Eu vi um caso recente esses dias de uma marca que colocou um chatbot no site com IA e não colocou o que a gente chama normalmente de guardrails, né? Não colocou assim, até onde ele vai ou não. E as pessoas começaram a fazer Sabemos de quem você perguntas. está Gente. falando. Começaram a fazer perguntas de desenvolvimento. E a IA começou a responder, porque ela não tinha o guardrail do contexto de falar, não, fala só sobre os pedidos, fala só sobre esse assunto. E ela foi respondendo, virou meme, né? Então, assim, no final ainda foi um marketing engraçado. Mas com certeza gastou muito em token, que também tem isso, né? Gastou muito em token e não era esse o propósito. Eu particularmente gosto de ser atendido com IA se ela é boa e resolve. Sim. Para algumas coisas eu sei que eu vou querer falar com o humano, porque tem nuances, etc. Então, assim, mas é que a gente tá muito habituado no dia a dia, né? Mas de vez em quando a gente passa um pouco de raiva, mas também passa com o humano, né? A gente falou aqui sobre como a IA pode ser uma ameaça para as marcas, como a IA também pode ser ajudar no dia a dia do profissional de marketing. Na Running, na nossa agência, a gente trabalha com muito growth marketing e sempre equilibrando branding, performance. Então a gente sabe, nessa cadeira da criatividade é humano, isso não é negociado, é estratégia. Mas ao mesmo tempo a gente está tendo muitos usos maravilhosos com a IA para análise de dados
enormes, pegar várias campanhas, fazer cruzamento e ajudar o analista no dia a dia a tomar decisões mais rápidas e mais eficientes. Então, muitas vezes, um relatório que uma pessoa demoraria uma semana ali compilando dados, a gente consegue fazer ali em algumas horas, validar se a análise está correta, né, fazer o cruzamento. Então, para growth na agência, nós para dados está sendo maravilhoso, está sendo incrível. Também está sendo maravilhoso para a gente fazer monitoramento de clima, de que as pessoas estão falando, trazer esses relatórios automatizados. O que mais que hoje você diz assim, nossa, isso aqui a IA é uma aliada, adote se você não adotou ainda, complementando o que eu trouxe aqui. Eu gosto muito para pesquisa de concorrência. Quando a gente vai fazer pesquisa de concorrência, tem meio que 2 caminhos. Ou você vai fazer na mão, entrando site por site, printando, pesquisando, nanana. Ou você vai para uma ferramenta que te dá um reporte, ou que busca seus concorrentes e traz ali, né, algumas informações. 2 coisas são muito válidas. Eu acredito que as ferramentas de social listening e de reporte de tendências de mercado, enfim, elas estão melhorando, mas também tem muita inteligência artificial muito boa que você coloca assim, site de 3 competidores, as perguntas certas, assim, um bom prompt, e ele te traz até, por exemplo, quem mudou de cargo no LinkedIn e pode indicar que a empresa está com uma estratégia nova. Por exemplo, substituiu o CMO. Talvez alguma coisa vai mudar. Então eu consigo criar até isso da minha concorrência que antes eu não conseguia. Eu acredito que a inteligência artificial ela é uma ótima stalker, assim, quando o prompt é bom. Para análise de competidores eu gosto muito. E essas análises mais de nuance, que é isso do tipo, a empresa adquiriu alguma outra empresa, trocou alguém da direção, começou a postar mais nas redes sociais sobre assunto X, talvez esteja ali criando uma estratégia de awareness de alguma coisa, que são coisas que você só conseguiria consolidar num reporte de competidores se você passasse muito tempo procurando, ou que alguma firma, algum software já ia te dar pronto, mas ia ser muito caro. Então, assim, eu gosto muito desse uso da inteligência artificial para comparativo de concorrência e para buscar mesmo, para fazer o que a gente chama esse scrapping na internet, né? Do que os meus competidores estão fazendo. Além de os casos de análise de dados que você falou que são maravilhosos, eu adoro também. Perfeito, adorei, adorei. Então, a gente tem usado pouco para pesquisar concorrente, É hein? verdade. Então, a gente tem que... Eu passo meu prompt depois para vocês. Isso Por aí, favor, é um queremos. trabalho que a gente ainda tem feito de forma mais manual. Muitas coisas aceleraram, mas tem algumas coisas. É assim, né? A gente vai usando, a gente desafiou muito o time a desenvolver e criar soluções e saíram soluções incríveis de uso Sim. de inteligência artificial. Então a gente está sempre aprendendo, né? E a gente está fazendo aqui exatamente o que eu falei. Pessoas de contextos diferentes, com É dia-a-dias isso. diferentes, trocando. A gente já está aumentando o nosso repertório. Tô Muito aprendendo bom. um monte com vocês. E a gente vai trocando. Isso A para mim é gente que tá super rico. aprendendo. A aqui. gente está aprendendo muito, é Tendo um isso. curso. Boa. E aí, vamos para nossa sobremesa? A Vamos. sobremesa que você não provaria, Cassi. É isso aí. E a gente tem aqui um fenômeno que está acontecendo nas empresas, que é a IA invisível. Para quem não conhece, é aquela IA que você está utilizando, que está aí, mas que você nem sabe que ela existe. Em alguns momentos ela é muito boa, como organizar a sua caixa de entrada do e-mail, o que é promoção, o que é assunto importante, a IA invisível. Mas em muitos casos, você está ali falando com um robô, ou você está vendo uma campanha criada por IA e várias outras formas que a IA invisível pode estar presente, a marca não fala para você. E a gente já viu pesquisas que os consumidores, quando elas descobrem que a empresa falou que aquilo não era IA, mas é IA, ele fica muito chateado. Me fala, qual é o lugar dessas marcas? O que elas estão construindo para elas? Nossa, essa sobremesa eu definitivamente não provaria, porque eu acredito ter uma quebra de confiança tremenda quando você tenta passar alguma coisa que não é. Isso não é novo no marketing com IA. Tem algumas práticas de marketing que às vezes isso acontece, né? Você tenta passar numa campanha, vender mais do que o seu produto faz. Ou então, preço também já passou muito por isso, né? Você coloca um preço, uma pessoa vê outro preço, isso gera uma quebra de confiança tremenda. Então, assim, realmente não comeria essa sobremesa, não recomendo. Você falou sobre a IA invisível e eu lembrei de um dia em que eu estava caminhando no aeroporto e eu vi um anúncio de celular, um telão gigante, assim. E aí eu falei, nossa, bonito. E no cantinho, muito pequenininho, estava escrito uma imagem gerada com inteligência artificial. E a gente conversou agora sobre não gerar imagens com IA, porque vai ficar tudo na média, porque, né, vai diluir sua marca.
Mas essa especificamente me lembrou que ela fez um visível invisível, sabe? Quando eu bati o olho, não me deu a sensação de que era uma imagem gerada por IA. Talvez eles tenham gastado bastante token, feito muito prompt e dado uma refinadinha ali no final com o designer para ficar bom mesmo. Mas eu achei bom que estava no cantinho, que era escrito por IA, porque não é porque eu gostei que eu não preciso saber como aquilo foi feito, como aquilo está me impactando. Ainda mais marketing no visual, quando muitas vezes o que a gente faz de campanha, quem a gente coloca, o modelo que a gente usa, o influenciador que a gente está colocando para falar, as pessoas não só veem o produto naquilo, né? Mas elas também veem estilo de vida, inspiração. O marketing hoje ele está muito de influência. Então, acho importante. Não vejo vantagem em você usar a IA e não dizer, nem que seja com um asterisco, acho que é importante esse ponto da transparência. Casos em que você não precisa dizer que usa inteligência artificial. Processo interno. Tudo que está ali otimizando teu trabalho, fazendo você trabalhar mais rápido, ótimo. Agora sim, quando você está colocando algo, principalmente para uma grande audiência, que não é só um experimento ali para 1% da sua base, sabe? É realmente algo que você está colocando o seu orçamento para ser visto, para representar a sua marca para o mercado e para os seus concorrentes. Se foi feito com IA, eu acho que vale a pena, é importante você dizer, mesmo que a gente ainda não tenha uma legislação muito clara sobre isso, quem tem que dizer o que ou como, mas eu acredito que é bem importante para reforçar esse contrato de confiança, né? O que essa marca está me vendendo é realmente próximo ou muito parecido do que depois eu vou comprar. Enfim, acho que isso é bem, bem importante. Muito bom. E qual que é o ingrediente secreto, Cassi? A gente está falando aqui daquilo que não funciona. Tem aquilo que funciona para todo mundo, que você vê que desde que você começou a usar a inteligência artificial ou em diferentes segmentos, pelas empresas que você já teve presente, sempre funcionou e você acredita que sempre vai funcionar? A gente falou do repertório, né? Uhum. Repertório criativo, essa visão de Humano. curadoria, essa parte humana. Acredito que isso está sendo. Não sei se é um ingrediente secreto, mas é o que dá o tempero, vamos colocar assim? É o que dá o tempero de uma coisa bem feita. O ingrediente secreto, que às vezes fica até por trás dos panos, não ganha tanta. Não ganha prêmio, não vence Cannes, não é coisa, não tem nada assim, mas fica realmente mais por baixo dos panos, mas é importante, eu acho que eu diria que é alinhamento. Voltando naquela questão que a gente falou mais cedo, de tá todo mundo fazendo, mas se dentro de um time tá cada um indo pro mesmo lado, muito difícil você conseguir ter uma estratégia consistente. Então, assim, tempero, curadoria, repertório, visão humana. Ingrediente secreto, você conseguir fazer seu time interno, com o time da sua agência, trabalhar sobre o mesmo propósito. E aí o que eles estão usando de infraestrutura, de ferramenta e de IA vai de carona nisso. Mas esse alinhamento acho que é o que eu tenho visto dos melhores times criando coisas com IA. Não é o melhor prompt, não é a melhor licença da ferramenta, mas sim esse alinhamento de tá, o que a gente quer fazer com essas ferramentas tão poderosas para o nosso marketing, sabe? Muito bom. Anotado, anotado. E agora, indo para o final do nosso podcast, é o nosso prato quente, que é o nosso ping-pong, jogo rápido. Queremos ouvir algumas opiniões suas sobre algumas questões do mercado. Qual é o maior mito sobre inteligência artificial? O maior mito sobre inteligência artificial é que você vai trabalhar menos. Qual é o profissional de marketing que a IA vai substituir? Aquele profissional de marketing que acredita que não tem mais o que aprender, ele já sabe tudo. Quando uma marca perde a alma? Quando ela faz só porque o concorrente está fazendo. A gente tem que olhar para a concorrência, assim, porque a concorrência às vezes define conversa, define mercado, define o lugar onde a gente está entrando com a nossa marca, com o nosso produto. Mas o ponto principal não é perguntar o que a concorrência está fazendo, vamos fazer igual. E sim entender por que a concorrência fez isso e por que está funcionando lá. Como que eu posso gerar algo similar, crescimento, atenção, viralização ou resultado aqui no meu negócio? Não é um copiar-colar, sabe, do que o concorrente está fazendo, mas é ter essa visão que é, por que está funcionando lá? Será que funcionaria aqui? Ou como eu faço para funcionar aqui de um jeito diferente, melhor, mais inovador, sabe? Para ganhar, para realmente fazer essa concorrência, essa competição que é interessante. E não que seja só um monte de duplicata que as pessoas ficam vendo e elas até se confundem qual marca que é do que, sabe? Então, para fechar o tema do podcast, quer dizer que usar a IA não vai fazer eu perder a alma da minha marca, certo? É usar do jeito errado, é isso?
usar do jeito errado pode fazer você perder não só a alma da sua marca, mas muito cliente, muito resultado e muita receita. E ninguém quer perder cliente, resultado ou receita. Usa IA, experimenta, mas sempre com esse viés criativo, com curadoria e trocando experiências, como a gente está aqui com profissionais para entender como fazer melhor, para realmente entregar valor para o usuário final, para o seu cliente final, e não só usar IA por usar. Muito bom, Cassi. Obrigada por ter entregado tanto valor hoje nesse podcast. A gente está saindo aqui muito melhor do que quando a gente entrou, levando muita bagagem para nossa operação também, para os nossos clientes. Esse foi o Marketing à Mesa, o podcast da Running Digital, onde a gente toda semana está aqui com convidados de mercado, sem receita pronta, sem fast food, quem está colocando a mão na massa de verdade. Obrigada, Cassi, por ter entregado tanto valor e ter sentado à nossa mesa hoje. Eu amei sentar na mesa com vocês, abrir a cozinha de como eu vejo marketing, como eu vejo inteligência artificial. Espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho do meu repertório com vocês e gerado mais ideias, que a gente saia daqui muito mais criativos. Foi um prazerzaço. E para você também que está assistindo a gente, depois deixa seu comentário, deixa sua avaliação, compartilha para chegar a mais pessoas se você gostou. Muito obrigada mesmo, só tenho a agradecer. Amamos, obrigado. Inscrevam-se no canal. Quem não gosta de receita, estratégia requentada, senta toda semana com a gente aqui. Quem quiser conversar com a Running Digital, criar estratégias únicas, autênticas, criar comunidade, acesse nosso site, link na descrição. Até a próxima. Até!